Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Imparável, tanto no YouTube como também no Spotify, por meio do nosso Imparável Cast. No episódio desta semana, você vai conhecer a história de Messias Sirtuli, nascido no Espírito Santo, perdeu o pai aos 3 anos de idade e foi criado pela mãe, que trabalhava como empregada doméstica para sustentar a família. Aos 11 anos, começou a trabalhar com padrasto na feira antes de ir para a escola. Aos 14 anos, tornou-se menor aprendiz e, ao longo da juventude, conciliou estudos com empregos na área industrial. O sonho inicial era ser médico veterinário, mas sem condições de seguir esse caminho, escolheu direito e decidiu investir no mundo dos concursos. O primeiro passo veio em 2015, quando tomou posse no Ministério Público do Espírito Santo, mas ele queria mais. Foi aprovado em diversos concursos, como técnico do Banco do Brasil, analista do MPU, técnico judiciário e escrivão da Polícia Civil do Espírito Santo. Durante essa trajetória, enfrentou muitos momentos difíceis, muitas lutas, muita superação, lidando inclusive com a depressão e estudando madrugadas após o trabalho, já exausto. O maior desafio veio com o concurso para delegado de Polícia Civil do Espírito Santo, seu grande sonho, seu grande objetivo. Ele enfrentou a ansiedade e a pressão da prova oral, ajustou seu método, calibrou o que precisava e conseguiu a tão sonhada aprovação. E agora só está esperando a nomeação, aí tudo terminado, só esperando a nomeação para em breve começar a trabalhar como delegado de polícia. Hoje, Messias, que também foi aluno GRAN, e dizemos isso com muito orgulho, vai compartilhar um pouco mais dessa história, dos aprendizados, dos desafios, para inspirar você também a ser imparável. Messias, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui hoje. Obrigado, Gabriel. Boa noite, né, a você, boa noite a todos que assistirão essa entrevista. É um prazer enorme estar aqui, sendo entrevistado por você. É um prazer enorme ter sido e ainda ser aluno do Gran Cursos. O curso é fantástico, os professores são fantásticos. Não estou falando aqui porque eu estou na sua frente, é porque eu já estudo pelo Gran há algum tempo, tenho assinatura vitalícia. Então, sou fã de muitos professores que ali dão aula, da história dos professores. Eu lembro que, antes de conhecer o Gran, acho que eu assisti uma aula pelo YouTube, acho que foi do professor Aragonê. Então, eu gostei muito da aula que ele deu, né, da didática dele. Então, acho que foi isso que me fez ser aluno do Gran. E pouco tempo depois também, acho que eu ouvi a história, contou a história dele em uma de suas aulas, então eu fiquei muito fã dele, sou muito fã dele, da história de vida dele, e sou fã da história do Gran Cursos. E é isso. Dá para ver, Messias, que você é concurseiro raiz, né? Tá na sala de estudos, quase 10 horas da noite, concurseiro raiz, mesmo já aprovado em vez de ser Isso, nomeado, é imparável é, mesmo, né? eu tô de férias, mas meus estudos eu não paro, né, de estudar. Eu adquiri essa sequela boa, né, do mundo dos concursos, que eu sempre tenho que ler alguma coisa antes de dormir, tenho que ler uma jurisprudência. E a gente, como operador do direito, a gente tem que se manter atualizado, não tem jeito. Jurisprudências mudam a toda hora tem novas decisões dos tribunais superiores. Então, eu preciso estar lendo alguma coisa, eu preciso estar sempre estudando, senão eu me sinto imprestável, me sinto parado no tempo. Então, eu tenho que estar sempre lendo. E mesmo estando de férias, eu estou aqui na cabine de estudo, estudando, lendo, revisando algumas coisas e atualizando também a jurisprudência para daqui a pouco estar operando como delegado de polícia. Messias, como é que foi a sua infância? Então, Gabriel, a minha infância, eu perdi o meu pai. Eu tive uma infância feliz, era uma infância feliz, só que aos 3 anos de idade, meu pai morreu vítima de uma meningite. Então, ele me deixou, eu tinha 3 anos de idade. O meu irmão era recém-nascido, ele tinha um mês de idade, tinha 30 dias. Meu pai ele era muito novo, ele morreu aos 27 anos, né? Então, ele estava começando a construir a vida dele.
e devido a isso ele não nos deixou nada assim de herança, não deixou posses para a gente. E a partir de então, a partir da morte do meu pai, a minha mãe assume o nosso sustento, né? Ela tem ali que lidar com duas crianças pequenas e ela passa. A minha mãe, ela vem de uma família muito, muito humilde também. Ela estudou até o terceiro ano primário e na sua adolescência ela já começou a trabalhar em casa de família para poder sustentar, para poder comer, né? Essa é a verdade. Então, a minha mãe, que tinha ali até a terceira série primária, não tinha qualificação nenhuma, ela começa a trabalhar como empregada doméstica para sustentar eu e meu irmão. Logo após, anos após a morte do meu pai, a minha mãe nasce a minha irmã, fruto de um outro relacionamento, e aí a minha mãe se vê com três crianças para sustentar, e ela nos deixava de manhã na creche e ia para o trabalho, eu trabalhava o dia todo como empregada doméstica, e à tarde, após um dia cansativo de trabalho, ela ia nos buscar e nos levar para casa. E tudo isso a pé, em uma cidade chamada João Neiva, Espírito Santo, uma cidade que o relevo é morro, não é uma cidade plana. Então, eu sempre parava e ficava pensando o cansaço que ela tinha, né, do dia a dia de trabalho. Então, sair do seu serviço para ir nos buscar, para nos levar para casa, para cuidar da gente, né, da comida, alimentação, saúde. Então, ela é uma guerreira, é uma mulher fantástica, é por quem eu estudo, ela é a minha inspiração. Então, a minha infância, ela foi marcada, infelizmente, por esse evento, que foi o falecimento, a perda do meu pai. Logo após, alguns anos depois, quando eu tinha 10 anos de idade, a minha mãe, né, ela casou novamente com meu padrasto. Meu padrasto, eles foram muito felizes. Meu padrasto faleceu em 2017 e ele ajudou a cuidar da gente, ajudou a criar, né, eu e meus irmãos. Só que meu padrasto, eu lembro que eu era criança, mas eu lembro que ele sofria muito com a questão do desemprego, apesar de ter uma profissão, de ser qualificado. Era um período de um recesso econômico no país, nos anos 90, e ele sempre estava desempregado. E eu lembro que em uma certa época da minha vida, ele começou a trabalhar como feirante, né? Ele passou a investir nessa área, vender frutas na feira, e eu ajudava ele. Eu acordava 4:30 da manhã, ia para a feira junto com ele e ajudava ali no que me cabia na minha parte. E dali eu ia para a escola, saía umas 6:30 da feira, ia direto para a escola, estudar. E em que pese ser muito cansativo, para mim aquilo era uma diversão, porque eu achava bacana, achava uma aventura, mas era muito cansativo. E essa, assim, é uma parte da minha infância que eu lembro. Você estudava direitinho, ia para a escola regularmente? Escola pública, Sim, imagino. isso. Eu estava na escola pública, sempre estudei escola pública. Tanto minha mãe quanto meu padrasto, nunca deixaram, nunca permitiram que eu parasse de estudar. Então, a educação, o estudo sempre foram primordiais, fundamentais na minha vida, na nossa vida, né? E eu lembro que logo depois, depois dessa época da feira, eu completei 14 anos. Com 14 anos eu entro como menor aprendiz numa empresa concessionária de energia elétrica do Espírito Santo. Eu lembro que era um trabalho bem cansativo, porque era um trabalho de entregar a conta de luz de casa em casa, de fazer leitura, né, dos relógios de energia elétrica. Então eu andava muito mesmo, todos os dias, era muito cansativo. E eu lembro que eu trabalhava pela manhã como menor aprendiz, à tarde eu estudava no Senai, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, e à noite eu estudava o meu segundo grau. Isso, eu ia fazer o segundo grau. Então, em momento nenhum eu deixei de estudar. Eu sempre tive o estudo presente na minha vida. Só que ao ver tudo isso, ao presenciar a dificuldade que a gente tinha, porque quando meu padrasto ficava desempregado, é óbvio que aquilo nos trazia limitações. E
eu fui vendo aquilo e foi criando na minha mente um certo, uma cer um certo asco em relação à iniciativa privada. Eu não quero, quando eu crescer, eu não quero isso para minha vida, eu quero algo melhor, eu quero alguma coisa que me dê uma segurança. Então, desde criança, já imaginava que quando eu crescesse, eu queria seguir uma carreira em que houvesse uma estabilidade. Foi onde eu acho que foi o primeiro passo que me fez me despertar para o concurso público. Então, eu E comecei a você trabalhar. já sabia que era concurso? Tinha alguém que conhecia que era concursado, alguém da família, alguém próximo? Não tinha ninguém na família que era concursado, não tinha nenhum amigo meu que era concursado. Eu só sabia que o que as pessoas falavam, que servidor público era muito bom, que tinha que havia estabilidade, que não ficava desempregado. Então, eu não tinha muita informação do que era concurso público, mas eu ouvia essas boas coisas, né? Eu falei, olha, eu quero ser servidor público quando eu crescer. Então, foi aí que eu comecei a desenvolver esse meu lado, de querer algo que não fosse na iniciativa privada. E mesmo assim, na minha adolescência, na minha juventude, quando eu completo os 18 anos, eu começo a trabalhar em empresas terceirizadas, na área industrial, para que eu pudesse me manter. E mesmo não sabendo mesmo não sabendo que eu queria aquilo, que aquilo seria meu projeto de vida, eu precisei lançar a mão daquilo para me sustentar, para me manter. E eu lembro que em 2012 foi a minha primeira aprovação para concurso, foi técnico de segurança do trabalho do Banco do Brasil. Eu lembro que eu não passei bem, mas não fui chamado. Em 2013 eu fiz o concurso do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e fui nomeado em 2015. Então ali foi uma mudança radical na minha vida, em que eu saio da iniciativa privada e entro no mundo do serviço público. Então, a mudança de qualidade de vida foi fenomenal para mim, a questão de tempo, de ter tempo mais para estudar, a questão financeira também, não posso mentir, que melhorou bastante, mas a qualidade de vida foi o que mais melhorou ali quando eu tomo posse no Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Então, eu vi que ali eu não poderia parar, eu vou continuar estudando. Eu estava fazendo faculdade de Direito nessa época, eu já tinha 29, 30 anos quando comecei a fazer a faculdade de Direito, porque meu sonho era ser veterinário, então, na minha cabeça, eu só queria fazer medicina veterinária, não quero outro curso, né, mas algumas pessoas me aconselharam, já que você não consegue fazer o curso dos seus sonhos, faz um outro, depois, quando você puder, você realiza o seu sonho. Mas por que você não poderia fazer o curso de veterinário? Eu não pude fazer o curso de veterinária porque o curso de veterinária é um curso muito caro, eu não tinha condições financeiras para fazer, né? E o curso de veterinária, ele é um curso a aula, ela era todo dia todo de aula, era o período integral de aula. Então, eu não poderia parar de trabalhar para fazer um curso de medicina, para entrar na faculdade de medicina veterinária. Eu só poderia estudar à noite. Eu trabalhava o dia todo e só tinha a noite para estudar. Então, foi por isso que eu não fiz o curso de veterinária, que foi aquele meu sonho da infância, né, da juventude. E, e você demorou entre aspas, né? Mas terminou o ensino médio com 17, 18 anos, foi começar a faculdade com quase 30. É Isso, esse? isso, Esse período ficou isso. trabalhando, juntando Esse, esse dinheiro? período, esse período todo eu terminei meu segundo grau, 17, 18 anos, e até meus 28, 29 anos, eu fiquei trabalhando, né, trabalhando na área industrial, na iniciativa privada, e sabendo que em algum momento, eu fiz alguns concursos durante esse período, mas foram concursos em que eu não estudava direito, que eu não tinha um método de estudo, e eu tinha algumas reprovações, e quando eu completo ali 28, 29 anos, eu entro na faculdade de Direito, e durante a faculdade de Direito eu já passo nesse concurso do Ministério Público, tomo posse ainda antes de terminar a faculdade, e continuei estudando para concurso. Em 2018 fiz o concurso de analista do MPU, que eu fui aprovado, apesar de não ter sido chamado, não ter sido nomeado, mas foi uma outra aprovação. Eu passei no concurso depois de escrivão de polícia no Espírito Santo, que é o meu cargo atual, que eu estou até hoje.
Eu me lembro que, quando eu assumi como escrivão de polícia, eu coloquei uma meta para mim. Eu disse para mim: 3 anos eu preciso conquistar o meu sonho de ser delegado de polícia. Eu quero passar como delegado de polícia. E eu lembro que, quando completou cerca de 1 ano e meio, quase 2 anos, em que eu era escrivão de polícia, veio o concurso do delegado de polícia do Espírito Santo, onde eu também fui aprovado, graças a Deus, e pelo fato de continuar estudando também, de nunca ter parado os meus estudos. Quando você fala assim, né, sequencialmente, as aprovações, parece que foi fácil. Foi fácil, foi tranquilo? Você passou, estudou só um Não, pouquinho? não foi fácil, Gabriel. Como eu disse, sempre na iniciativa privada eu trabalhava de 8 às 18, ia para a faculdade, e depois, quando eu chegava em casa cansado do dia de trabalho, cansado da faculdade, eu tomava um banho, tomava um café, e era o momento que eu tinha para estudar, era, era madrugada dentro. Então, não foi fácil, né? A gente fala que eu passei no concurso tal, no concurso tal, mas não foi fácil. Eu sempre estudei de noite, sempre estudei de madrugada, porque era o único tempo que eu tinha. Então, de 10 da noite até 3 horas da manhã, sempre foi assim, o meu horário de estudo, meu horário principal de estudo, porque de dia eu tinha que trabalhar, né, para me manter. Então, não foi fácil, foi uma jornada bem, bem difícil, Como é que você aguentava mas isso? então eu aguentava. Eu tomava bastante café no dia, né? Chegava em casa, tomava um banho, tomava café e ia para frente do computador estudar. E quando batia o sono, eu lavava o rosto, tomava mais café. E quando eu via que o estudo não estava mais rendendo, eu percebi que era hora de parar, então eu desligava tudo, ia dormir, acordava no outro dia, ia trabalhar, saía do trabalho, chegava em casa, a rotina era a mesma, e eu começava às vezes no final de semana. No final de semana eu estudava e também dormia, então eu sempre abri mão da minha vida social devido ao estudo para concurso. Eu sempre foquei muito, sempre priorizei muito a vida profissional, o passar em concurso público, e abri mão um pouco, ou quase tudo, né, da minha vida social. Então, sábado à noite, ao invés de estar numa balada, eu estava na salinha de estudo como essa, estudando, ou já estava indo embora para dormir, porque no domingo eu ia voltar para estudar. Então, meus sábados e meus domingos eram para estudar, as minhas férias que eu tirava era para estudar, não era para passear, não era para viajar. Confesso que é até um erro isso, a gente tem que parar um pouco para descansar, espairecer, passear um pouco, curtir um pouco o final de semana, mas eu sempre tive hiperfoco na questão dos estudos, e eu nunca consegui parar o final de semana para descansar, ou parar para me divertir. Foram poucos os finais de semana que eu fiz isso. Então, não é fácil passar em concurso público, não foi fácil passar nos concursos que eu aqui mencionei. Durante esse período de preparação, você sofreu com uma depressão, foi isso? Sim, sim, na verdade, a depressão ela começa, né, lá com a morte do meu pai, lá na infância, depois com alguns outros gatilhos que acontecem durante a minha vida. E quando a depressão ela se tornava bem forte, era o momento que eu pensava em desistir de tudo. Eu chegava a ficar alguns dias sem abrir o computador para estudar, sem ler, sem abrir os livros, o caderno. E era o momento que eu pensava mesmo em desistir, em que eu falei: não, chega, não quero mais isso para mim. Acho que já está bom onde eu cheguei. Tem pessoas que estão piores do que eu, e para mim já está bom. Eu não quero mais estudar, eu não quero mais saber desse tipo de coisa. Eu vou parar por aqui. Mas havia alguma coisa dentro de mim, uma inquietude que
que não me permitiu que eu parasse nesses momentos. Foram momentos em que eu me lancei, eu orava muito a Deus, pedia para me dar força, que eu pudesse continuar. A depressão não é falta de Deus, depressão não é falta de ir à igreja, né? Eu cresci desde criança até minha juventude dentro de uma igreja e sofria com a depressão, e acho que foi ele que me ajudou a vencer a depressão, e ainda, né, batalho contra ela todos os dias, é ele que tem me ajudado. Então, todas as vezes em que a crise de depressão ela vinha muito forte, era o momento em que eu me apegava mais a Deus, pedia para me dar força para continuar, tanto a continuar a minha vida cotidiana, quanto a continuar a minha vida paralela, que é o estudo para concurso público. Como foi diferente a preparação para delegado, já um cargo de carreira jurídica, um carro com várias etapas? O que você mudou para se preparar para esse concurso? Então, Gabriel, eu não mudei, eu vou dizer que houve uma mudança muito drástica nos meus estudos, porque desde que eu comecei a estudar, eu sempre, eu criei um método para mim, é óbvio, né, que eu, eu li o livro do professor William Douglas, eu sou fã dele, então lá ele ensina a fazer um quadro de estudos, né? Então eu fiz isso para mim, fiz meu quadro de estudos diário, e o meu estudo sempre foi baseado em doutrina, lei e jurisprudência, né? Lei seca, doutrina e jurisprudência. Então, de certa forma, eu não mudei muito a minha forma e a minha metodologia de estudar. Eu apenas aprofundei meu estudo mais no que tange da questão da jurisprudência. Eu lembro que eu lia pouco jurisprudência, então, quando eu comecei a estudar para delegado, eu lancei mais a estudar jurisprudência, ler informativos, a ficar mais atualizado nas questões né, das decisões de tribunais superiores. Isso foi fundamental para minha aprovação, inclusive na prova oral do Estado do Espírito Santo. Mas a metodologia toda eu já havia, né, já havia construído lá atrás, quando comecei a estudar, né, com o passar do tempo, a gente vai melhorando, a gente vai, eu fui vendo o que eu precisava melhorar, o que eu precisava consertar, e estudar com o GRAM, estudar com os professores do GRAM, assim, não deixa nada a desejar. Eu lembro que eu peguei uma prova de magistratura para fazer, e eu consegui responder aquelas questões, eu pensei comigo, nossa, mas isso aqui eu respondi tudo com o curso de delegado de polícia que eu estudo com os professores do GRAM, né, que é o único curso que eu tenho. Então, eu percebi que eu tinha um material de qualidade, eu tinha professores de qualidade, e que eu estava no caminho certo. Então, eu não mudei muita coisa, só fiz pequenas alterações, me aprofundei mais na jurisprudência. E eu fiquei surpreso quando eu peguei uma prova de um curso mais difícil para fazer, consegui resolver questões com o estudo que eu tinha no dia a dia, com os professores do GRAM, com tudo, com o material do GRAM. Como é que foi a sensação quando você viu seu nome no Diário Oficial aí do Espírito Santo, já dentro das vagas, tudo certo? Agora só esperando a nomeação, né? Agora a gente está esperando a nomeação, a formatura foi no dia 24 de fevereiro, né, recente. Eu comecei a gritar dentro de casa, comecei a agradecer muito a Deus, porque foi um sonho lá da faculdade, de ser delegado de polícia. Então, quando eu entrei na faculdade, já sabia que eu não queria advogar, apesar de ser uma profissão linda e tal, eu não era o meu foco era ser delegado de polícia. E quando eu alcancei, eu comecei a chorar sozinho, né, dentro de casa, e agradeci muito a Deus, porque foi o resultado de uma longa caminhada. Não foi do dia para a noite, foi um sonho que começou na faculdade, mas que foi a semente de tudo isso se deu lá na minha infância, né, com tudo que eu vivi, com as perdas que eu tive. Então, foi a realização de um sonho de
uma vida de estudos. Você ligou para sua mãe? Eu liguei para minha mãe, falei para ela, ela ficou muito feliz, e sempre as palavras dela sempre é essa: agradece a Deus, se você tá conseguindo isso é graças a Ele, né? Minha mãe é muito temente a Deus, então eu também sou, óbvio. Então ela falou: olha, agradece a Deus, não esquece que você tem um Deus acima de tudo, independente da posição que você tiver, do cargo que você tiver, você deve tudo a Ele. E ela estava lá comigo no dia da formatura, tiramos fotos, foi um momento único para mim, assim. Eu não sou muito, acho que dá para perceber, eu não sou muito de demonstrar emoções, eu não sou muito de chorar, nem gosto muito de falar da minha história. É o Aldenir, né, que a gente conversou no início, ele me disse que seria bacana contar essa minha história para o Gran, para que a minha história poderia incentivar, servir de inspiração para outras pessoas. Foi por isso que eu aceitei gravar. Eu sou muito comedido, muito recatado, mas aquele momento ali com a minha mãe tirando foto na formatura de delegado de polícia, eu confesso que eu tive que me segurar para para não chorar de alegria. Eu não sei como é que você segurou esse choro aí, né? Esse momento deve ter sido muito impactante. Foi muito impactante, foi a realização de um sonho. Quando a gente estuda para concurso, a gente carrega os nossos sonhos, mas a gente carrega o sonho das nossas famílias também, daqueles que estão com a gente, né? Então, minha mãe, todas as vezes que eu viajava para concurso, ela sempre orava por mim, sempre mandava mensagem: como que você está? Chegou bem? Está tudo bem? Precisa de alguma coisa? Quando faltava recurso para pagar, comprar passagem, ela sempre me ajudava. E hoje, confesso que uma das coisas que não me deixa parar de estudar indo para o concurso é o fato de eu quero fazer isso para ela, eu quero poder pagar o plano de saúde dela. Hoje, ela faz isso, ela paga o próprio plano de saúde, ela tem condições, mas é uma questão de honra minha, como filho, de poder pagar um plano de saúde para ela. E é isso. Acho que eu nunca falei isso para ela. Ela talvez vai saber disso assistindo essa nossa entrevista. É algo que não me deixa parar, sabe? Sim. E qual conselho você daria, Messias, para quem está nos acompanhando, talvez passando por momentos difíceis, talvez teve uma infância mais difícil, mais restrição financeira? Qual conselho você daria para essa pessoa não desistir, para essa pessoa não parar? Olha, o conselho que eu dou, Gabriel, é que ela se atenha ao foco dela, que sabe que não desistam dos seus sonhos. É muito clichê a gente falar isso, mas quando a gente nasce com poucos recursos, o estudo é o melhor e o principal instrumento que a gente tem para mudar a nossa vida. Não adianta falar outra coisa, a gente tem que lançar a mão do estudo, a gente tem que levar a sério o estudar para mudar a nossa vida, para mudar a nossa realidade. Então, o conselho que eu dou é: continue estudando, não pare de forma alguma. Está difícil, procure pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Se apegue a pessoas, se achegue a pessoas que vão somar na sua vida, que vão te ajudar, que não vão te colocar para trás. E tenha sempre muita fé em Deus, muita fé em Deus. O Estado é laico, mas eu não sou laico, e as pessoas também não precisam ser. A gente tem que ter um ser maior para acreditar, e com certeza vai dar certo. É isso. Messias, obrigado pela conversa, parabéns mais uma vez pela história, pelo sucesso. Em breve aí já atuando como delegado em prol da segurança pública do Estado do Espírito Santo. Tenho certeza que você vai fazer diferença. Foi um prazer aqui bater esse papo com você. Eu que agradeço, Gabriel, agradeço o convite, esse bate-papo. Quero dizer mais uma vez que eu sou muito fã de você, sou fã do Gran Cursos, dos professores. Quero um dia poder ir no Gran, dar um abraço em cada um dos professores que eu gosto muito: professora Agonê, professora Lorena Campos, Daniele, Olim,
dentre outros, são professores que eu tenho a maior admiração, são professores que eu olho para eles e falo, puxa vida, um dia eu quero ser igual a eles, assim, quero ter essa didática, quero poder ensinar igual a eles. É isso. Obrigado por essa oportunidade. E muito obrigado a você por nos acompanhar aqui no canal. Pedimos que deixe seu like, deixe seu comentário aqui. O que você achou desta entrevista? Coloca aqui, nós vamos ler todos os comentários. Assine nosso canal, clique aí no sininho para ativar as notificações e receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui. E também, caso prefira, acompanhe esse conteúdo por meio de podcasts no Spotify. Você pode acompanhar por lá, escutar enquanto você está fazendo alguma coisa. Tem vários formatos aqui para você sempre se inspirar. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau. Você quer assistir a conversas como esta, inspiradoras de imparáveis que conquistaram seus sonhos e passaram por desafios muito, muito grandes? Então inscreva-se no canal Imparável, acompanhe centenas de entrevistas como esta e também assista aos novos depoimentos, às novas conversas toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal.